Olá, povo de Deus, quarta-feira da oitava de Páscoa, 20 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 10 e Lucas 24, 13 a 35. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando, louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Isso é prova de que os primeiros cristãos, os discípulos de Jesus, seguiam os costumes judaicos normalmente. A novidade cristã ainda não tinha arrebentado os odres velhos e nem aberto ainda mais o buraco remendado no velho tecido. Mas isso ainda vai acontecer. Por enquanto, a novidade cristã está acomodada entre as paredes do templo judaico. Em volta do templo reuniam-se pobres, enfermos, em busca de socorro, cura. Quem sabe algum coração generoso manifestaria solidariedade com eles. Ao pedido de uma esmola da parte de um coxo de nascença, Pedro e João lhe dão atenção, fitam o enfermo e pedem a ele que faça o mesmo. E evocando o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Pedro lhe dá o que tem, não uma esmola, mas a possibilidade de uma vida nova. Pedro o ajudou a se levantar e a caminhar. Desta forma, Pedro dá continuidade à missão libertadora de Jesus. Os sinais realizados pelos primeiros tinham a função de conferir autoridade ao anúncio do Evangelho, à pregação apostólica. Tudo era feito em nome de Jesus, nome que tem poder e autoridade. Lendo os Atos dos Apóstolos, percebemos a importância dada ao nome de Jesus por todos os que aderiam ao seu projeto. Projeto que continuava vivo e libertador por meio dos discípulos e discípulas de nosso Senhor. Lucas 24, 13, 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Mas o que foi?" E os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O capítulo 24 de Lucas é uma das páginas mais bonitas e profundas dentre as narrativas do período pós-pascal, conhecida como os discípulos de Emaús. Várias interpretações dão conta de explorar o seu significado para as comunidades primitivas, mas uma delas destaca um itinerário litúrgico, vendo cada movimento do texto como um momento das celebrações comunitárias primitivas. Constata-se um momento penitencial quando os dois discípulos vão se lamentando pelo caminho, um momento de escuta da palavra, com o próprio Jesus fazendo relação das Escrituras com a sua trajetória, um momento eucarístico, quando Jesus parte o pão e, por fim, um momento de missão e compromisso, quando os discípulos voltam à comunidade e anunciam tudo o que acontecera com eles. Interessante observar o movimento dos discípulos, que se afastam da comunidade penitentes e tristes para voltarem a ela com a alegria da convicção da ressurreição. Passaram da desilusão sobre o impacto do assassinato do Mestre para a alegria da ressurreição. Temos um esquema em 5 pontos que nos ajuda a aprofundar um pouco mais o sentido desta leitura. Primeiro, Jesus sempre vai ao encontro da humanidade que caminha. Ora, essa é a missão da igreja, acercar-se de todos os tristes e desiludidos da vida, sobretudo nestes tempos de fome, desemprego e tantas outras carências pelas quais passa o povo. 2. Jesus compartilha o caminho dos seres humanos, libertando as pessoas de todas as depressões. É também missão da igreja ajudar o povo a descobrir um novo sentido para a sua vida, que o leve a viver sob o impacto da boa nova da ressurreição. 3. Jesus ilumina com as Escrituras o caminho existencial de homens e mulheres.
A palavra de Deus é libertadora e não pode ficar aprisionada. Quando bem anunciada, pode provocar verdadeiras e legítimas revoluções. 4. Jesus dá a conhecer-se no partir do pão e na solidariedade com os pobres. A Eucaristia é sempre um ato profético, pois nela Jesus nos dá seu corpo e sangue, anunciando que todos têm direito de recebê-lo e denunciando todas as barreiras criadas para o acesso a ele. 5º e último ponto, Jesus nos leva à missão para o anúncio de sua boa nova libertadora. Somos chamados a uma igreja em saída, discípulos e discípulas que com coragem se põem a caminho de todos os forasteiros que perderam a capacidade de sonhar com um mundo novo. É preciso deixar as sacristias e incensos e ir para as ruas e caminhos onde o povo vive afundado em diversos tipos de lama. Não basta anunciar Jesus dentro dos templos, mas é preciso fazer como ele fez com os discípulos de Emaús, pôr-se a caminho. Um beijo no seu coração.